Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Já saiu, Reinaldo? Solicito da vice-presidente que assuma a segunda secretaria. Solicito do primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Elizabeth Natália Varenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Giancarlo de Oliveira Romão. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Lucimauro Fonseca. Marcelo do Prado. Milton Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente 7 dos senhores vereadores. Presente 7 dos senhores vereadores, a número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Glauco para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Determinação da senhora presidente, por força do regimento interno desta casa, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 63. Ouvi, Senhor, minha lastimosa voz. Do terror do inimigo, protegei a minha vida. Preservai-me da conspiração dos maus. Livrai-me da multidão dos malfeitores. Eles aguçam suas línguas como espadas, desferem como flechas palavras envenenadas, para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, nada temendo. Obstinam-se em seus maus desígnios, consertam as ocultas, como armar seus laços, dizendo: quem é que vos verá? Planejam crimes e ocultam seus planos. Insondáveis são o espírito e o coração de cada um deles. Mas Deus os atinge com suas setas. Eles são feridos de improviso. Sua própria língua lhes preparou a ruína. Meneiam a cabeça os que os veem. Tomados de temor, proclamam ser obra de Deus e reconhecem o que ele fez. Alegra-se o justo no Senhor e nele confia. E triunfam todos os retos de coração. Palavra do Senhor. Que conste a presença do vereador Marcelo Prado. Obrigado, e o vereador presente. Lúcio. Estando presente o segundo secretário, que ele assuma a mesa. Obrigada, vereadora Reinalma, vice-presidente. Encontra-se para apreciação a ata da 11ª sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do executivo pela Secretaria da Casa. Passaremos ao material que depende da deliberação.
Solicito, primeiro secretário, que proceda a leitura. Projeto de lei número 15/2020, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, denomina-se Rua Serra do Mar, Rua 1, condomínio residencial Bela Vista, e da outras providências. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 16/2020, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, denomina-se Rua Serra da Mantiqueira, a Rua 2 do condomínio residencial Bela Vista, e da outras providências. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 17/2020, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, denomina-se Rua Pico da Neblina, a Rua 3 do condomínio residencial Bela Vista, e da outras providências. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 18/2020, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, denomina-se Rua Pico das Bandeiras, Rua 4 do condomínio residencial Bela Vista, e da outras providências. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 19/2020, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, denomina-se Pico dos Marins, Rua 5 do condomínio residencial Bela Vista, e da outras providências. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 20/2020, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, denomina-se Rua Pico do Itapeva, a Rua 6 do condomínio residencial Bela Vista, e da outras providências. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 21/2020, autor vereador Lúcio Mauro Fonseca, denomina-se Rua Pico Agudo, a Rua 7 do condomínio residencial Bela Vista, e da outras providências. As comissões competentes para parecer. Requerimentos. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento dos senhores vereadores. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 252/2020, requer do poder competente dessa administração que providencie com urgência a limpeza da fossa na Rua Santa Branca, número 231, bairro do Grama. Autora vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 253/2020. Requer que determine ao setor competente dessa administração que providencie com urgência o reparo e manutenção da calçada na Praça José Pereira Faria, bairro do Sapé 2. Autora vereadora Reinalma Montalvão. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 254/2020, requer incorporação de adicional de insalubridade em seu nível máximo aos profissionais da assistência social que estiverem em contato com exposição permanente ao Covid-19, enquanto perdurar a pandemia. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 255/2020, que quer em caráter de urgência a aquisição de celulares corporativos ou tablets com plano de dados de rede móvel ilimitado para os professores da rede pública municipal, para que possa ser conferido a eles minimamente as ferramentas necessárias para a realização de aulas à distância. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 256/2020, requer informações sobre a utilização de veículos da frota oficial para transporte de pessoas e ferramentas da empresa terceirizada Poema, contratada para executar tapa-buracos no município. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. Requerimento do vereador Jaime Costa. Requerimento 257/2020, requer do chefe do Poder Executivo informações junto à Secretaria de Obras e Serviços Municipais
atualmente como é cobrado o serviço de coleta de lixo e quanto custa o serviço prestado pela empresa Nova Opção no município de Caçapava. Autor, vereador Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento 258/2020. Requer informações do excelentíssimo senhor Fernando Sidnes Borges sobre a possibilidade de proceder em caráter de urgência à manutenção da rua Alice Edvirges Vila Matias, em Caçapava Velha. Autor, vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Vereador Jean Vaca. Requerimento 259/2020. Quero informações do excelentíssimo senhor Fernando Sidnes Borges sobre a possibilidade de proceder em caráter de urgência a uma operação de tapa-buracos em toda a extensão da estrada José Cândido Esbruzzi, bairro do Tijuco Preto. Autor, vereador Jean Carlos de Oliveira Romão, vereador Jean Vaca. Requerimento 260/2020. Quero informações do excelentíssimo senhor Fernando Sidnes Borges sobre a relação, quantidade e de como está sendo realizada a distribuição dos kits de alimentação fornecidos pelo governo estadual. Autor, vereador Jean Carlos de Oliveira Romão, vereador Jean Vaca. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento 261/2020. E quer informações do Poder Executivo Municipal sobre a porcentagem de leitos ocupados por pacientes infectados pelo novo coronavírus e divulgação no boletim diário em site oficial. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento número 262/2020, que quer informações do Poder Executivo Municipal sobre a possibilidade de realizar abordagem social no bairro Jardim Caçapava. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Do vereador Milton Gandra, que quer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de informar a possibilidade de serem feitas obras de acessibilidade para cadeirantes no Parque Residencial Maria Elmira, próximo ao supermercado Chibata. Autor, vereador Milton Garcês Gandra. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento 264/2020. Requerimento do vereador Marcelo do Prado. Requer informações sobre os exames de colonoscopia realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Caçapava. Autor, vereador Marcelo do Prado. Requerimento do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Fica franqueada a palavra ao vereador Marcelo. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Requerimento 265/2020. Quero do excelentíssimo senhor prefeito de Caçapava informações com relação às férias dos servidores públicos efetivos. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Com a palavra, o vereador Lúcio. Com vista à propositura. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, aos cidadãos que estão acompanhando a sessão aí pela internet. Senhora presidente, fiz esse requerimento porque eu recebi
alguns servidores públicos que saíram de férias agora e pela a informação que eu teve, ainda não receberam seus direitos financeiros. O que está acontecendo, senhora presidente? No final do ano passado, relacionado às férias do servidor, o prefeito fez um decreto de novembro que não autorizaria nenhum servidor público a tirar férias até fevereiro. Agora, senhora presidente, os funcionários voltaram em fevereiro, começaram a tirar suas férias, e eles simplesmente, voltando aos trabalhos, eles estão saindo de férias de novo, mesmo não tendo férias vencidas. Será que o gestor não vê o que ele causa na vida social do servidor com essas atitudes? Primeiro, ele muda totalmente, faz um decreto no final do ano de 2019, não autorizando nenhum servidor a tirar férias até fevereiro. Agora, simplesmente, quando os servidores voltam a tirar suas férias agora em fevereiro, voltando ao trabalho, ele está, mesmo não tendo férias vencidas, ele está liberando esses funcionários, e muitos deles não receberam ainda suas férias. Então, senhora presidente, isso é muito grave. Isso é muito grave porque a senhora mexe na estrutura da família. Não é só questão financeira, não é questão só de estar pagando ou não. As pessoas têm um cronograma dentro da família, sabe? Ela programa suas férias baseado no que os seus familiares necessitam. Às vezes tira umas férias já programadas para alguma certa conta já específica, mas ali parece que não tem compromisso com ninguém. Simplesmente faz um decreto e proíbe todo mundo tirar férias. Volta as férias, o servidor tira, antes de vencer a segunda, ele já solta o servidor de férias de novo. Sabe, sem consultar, sem ver as necessidades do servidor. Isso aí a gente fala do servidor público, mas isso aí é em qualquer lugar, empresa privada também. Nós que temos nossos funcionários, tenho certeza que o vereador Rebeca também tem a empresa dele, a gente se preocupa com a gente conversa, a gente vê as necessidades, principalmente do funcionário ali, dos nossos servidores, junto à sua família, né? E parece que esse gestor não tem responsabilidade nenhuma, simplesmente ele proíbe, depois ele libera e dá férias acumuladas uma em cima da outra, sem o servidor querer aquelas férias, mas alega que por estado de calamidade, alguns servidores por ter a idade às vezes avançada, mas não dá férias, então afasta o servidor. Por que dá as férias? Então, senhora presidente, eu fiz esse requerimento porque eu preciso de algumas respostas do executivo para que a gente tome providência, tanto trabalhista, para ver se realmente ele tem esse direito de não pagar as férias, liberar o funcionário e não pagar, não remunerar o funcionário. E por que essa acumulando férias uma em cima da outra? Estado de calamidade, a gente não vê acontecer nada. Já não acontecia antes e agora continua a mesma coisa. Só tem que pensar na pessoa. Tem que pensar no servidor. Por isso que muitos deles estão desmotivados. Porque não tem valor, não tem reconhecimento pelo gestor. Então, senhora presidente, vou aguardar a resposta desse requerimento e depois a gente toma aí as providências. Aos servidores que me procuraram, que saíram de férias, agora, logo que voltaram, já tiveram que sair de férias de novo, sem querer, mas por determinação do nosso prefeito, né, do nosso gestor, e sem pensar, sem pensar no que ele está causando dentro da casa daquele servidor. Porque a pessoa que é o gestor, não é só a questão a obrigação, prestação de serviço e pagamento de salário e acabou. Não. Quem tem compromisso com o dia a dia daquela pessoa. Tem compromisso com o dia a dia daquela família. Sabe, o gestor que tem consciência, ele não pensa só na empresa. Ele não pensa só na situação
daquela pessoa cumprir o seu horário. Ele tem que pensar em tudo. Ele tem que pensar no bem-estar daquela pessoa, dar condições de trabalho que não tem. Acabamos de ver um requerimento aqui de questões aí, que eu já fiz a denúncia aqui também, da empresa usando todo o patrimônio público e para ela prestar o serviço. E agora a gente vê aí mais uma vez a falta de respeito e consideração com o servidor público. Essa é a nossa situação hoje da nossa prefeitura, senhora presidente. Essas são minhas considerações. Requerimentos do vereador Zé Carlos da Silva Ferreira. Obrigada, Janaína. Requerimento 266/2020, requer do excelentíssimo senhor prefeito Fernando Sidnes Borges cópia do contrato da empresa Land Valley Construções, que está realizando o asfalto no bairro Aldeias da Serra. Autor, vereador Zé Carlos da Silva Ferreira. Requerimento 267/2020, requer do excelentíssimo senhor prefeito Fernando Sidnes Borges melhorias no mercado municipal para a prevenção do Covid-19. Autor, vereador Zé Carlos da Silva Ferreira. Requerimento 268/2020, requer do excelentíssimo senhor Fernando Sidnes Borges melhorias no banheiro público em frente ao mercado municipal para a prevenção do Covid-19. Autor, vereador José Carlos da Silva Ferreira. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Moção. Moção 14/2020, autor vereador Milton Garcês Gandra. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Camila Pedrosa de Oliveira, ocorrido no dia 31 de maio do corrente ano. Solicito aos senhores vereadores que nesse momento todos se levantem e que nós possamos ficar em 1 minuto em silêncio em memória da Camila e em respeito à servidora Selma. Podemos sentar. Obrigada a todos. Explicação pessoal. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Para explicação pessoal. Foi o vereador Milton Garcês Gandra que fez a moção. Solicito da vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência com a palavra a vereadora Elizabeth Natália. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, população que nos assiste através do site da Câmara Municipal. Senhora presidente, venho a esta tribuna para fazer um grande questionamento. Um questionamento à Secretaria de Obras. Essa secretaria, senhora presidente, desde que o secretário atual assumiu, João Faria, as dificuldades de atender os requerimentos, as solicitações desta vereadora ou desta casa, está muito difícil, porque eu tenho sido muito cobrada
as pessoas estão me cobrando muito pela demora da execução do serviço, em pequenos reparos. Por exemplo, há 10 dias atrás, no dia... Vou até verificar aqui, senhora presidente, a data correta... No dia 23 de maio, então, 12 dias. Há 12 dias atrás, eu fiz uma solicitação diretamente ao senhor prefeito municipal, no qual encaminhei para ele uma foto de um grande perigo, de um buraco imenso em uma travessa na Avenida Almirante Tamandaré, na Vila Menino Jesus, que dá travessa com a Francisco Jerônimo da Cunha. E tem um cone lá, né, para que as pessoas que passam por lá possam visualizar o buraco, para que não haja um acidente. Então, no dia 23 de maio, eu mandei a foto para o executivo. E a resposta simplesmente foi: estou mandando para a Secretaria de Obras. Secretaria competente, nem falou obras. Como o serviço não foi executado, eu solicitei ao secretário de Obras, mandei também a foto para ele, pedindo a ele uma providências de uma forma emergência, porque a gente sabe que é um local de alto movimento, de frente ao supermercado, de frente a uma farmácia, de frente a uma igreja, né, muitas motocicletas que passam por ali, o trânsito é imenso, os veículos passam às vezes até em alta velocidade. Então, senhora presidente, eu fico assim, eu não sei nem palavra certa para poder dizer se é pasmada, se é indignada, se é... Porque por tão pouco, sabe, se fosse assim uma obra, nossa, não tenho dinheiro para executar, mas não, é um tapa-buraco. 12 dias e o buraco continua lá, não foi tapado o buraco. Aí falei com o Davi, que também não resolveu. Então, eu gostaria de saber da Secretaria de Obras quem é que está mandando fazer os serviços que necessita no nosso município. Porque me fala quem é, que eu vou direcionar a minha fala à pessoa. Né? Então, senhora presidente, fica muito difícil. Agora, depois que aconteceu uma fatalidade, né, aí o que acontece? A rede social vai lá, né, os vereadores não fazem nada, o vereador não viu, o vereador mora aqui no bairro, né, o vereador veio passear aqui no bairro, né, chega a época de campanha, todo mundo vê, todo mundo aparece. É esse o discurso. Nós pagamos por algo que nós cobramos já do executivo para executar, e não faz. Mas por que não faz? Eu fiquei pensando, eu entendo por que não faz, senhora presidente, porque não foi ele que foi lá e viu o buraco. Porque se fosse ele que tivesse ido lá, visto o buraco, feito uma foto, talvez ele teria mandado tampar o buraco no mesmo momento. Então, eu fico assim, preocupada, porque por tão pouco, né, ter que vir nessa tribuna, tão pouco agora, mas poderá ser algo muito grave se acontecer um acidente. E daí, senhor prefeito, se acontecer um acidente, não adianta ir no velório municipal, não. Dar o pesar para as famílias. Não adianta. Como aconteceu na José Francisco Alvarenga. Que eu falei mesmo, mandei recado para o senhor, que o senhor não aparecesse no velório do meu sobrinho. Porque só sente quem perde. E eu estou fazendo esse pedido, não é em meu nome, não, é em nome da população. É em nome da população. Outro fato também, senhora presidente, é sobre a rua Olavo Bilac.
Vários vereadores fizeram solicitações a deputados para conseguir emendas para a infraestrutura. E, graças a Deus, o PSC, eu e o vereador Jorge, nós conseguimos emenda federal para a infraestrutura do município. Verba esta que está sendo recapeadas muitas ruas da cidade, inclusive na Vila Menino Jesus. E eu fiz uma indicação para que fosse recapeado a rua Lavo Bilac. Mas o que me indaga é fazer um projeto e deixar essa rua de fora, uma rua que dá acesso à creche, à escola, ao bairro Eldorado, ao centro, uma rua que chegou até a passar ônibus, transporte público. Parou de passar porque a rua não aguenta mais tanto buraco. E foi dar prioridade para uma rua que dá acesso ao loteamento. Que dá acesso ao loteamento, mas que não tem rua. Poderá futuramente abrir uma rua e aquele loteamento ser valorizado ainda mais. Não que o loteamento não precise, sim, mas ele ainda não está em funcionamento, ainda não tem residência naquele local. Então, poderia ter sido feito em outra rua e esperar para futuramente fazer lá, para beneficiar o loteamento lá na Vila Menino Jesus. São situações, senhora presidente, que a gente vê aí o executivo realizando, e eu queria entender a prioridade. Eu queria entender desse recapeamento a prioridade em recapear esta rua que não tem moradores, que dá acesso a esse loteamento. Quais são os benefícios? Qual o interesse? Fica aqui essa pergunta. Ainda vem, senhora presidente, falar da José Francisco Alvarenga, como eu acabei de citar aqui, a perda do meu sobrinho, não foi por causa do buraco, não. Ali foi uma fatalidade, realmente, de uma imprudência de um motorista. Isso, até minha família defende o senhor prefeito. Até a minha família defende. Porque sabe que não foi culpa do buraco. Como alguns políticos pré-candidatos aí utilizam, dizendo que foi o buraco, por causa do buraco, que o meu sobrinho faleceu. Não, neste caso não foi. Neste caso foi uma imprudência. Mas, do jeito que se encontra a José Francisco Alvarenga, tantos buracos que tem, e não é um local, é a avenida toda. E sem falar a faixa de sinalização. Vereador Jean, que tem chácara lá, vereador Jaime, que tem chácara lá também no bairro, a vereadora Reinalma, que tem no Mantiqueira, sabe muito bem que a faixa de sinalização, quando você vai com o veículo, você não sabe se você pega aonde é a faixa do ciclista ou se você pega a faixa do transporte do carro. Porque está completamente errado. Quero até pedir aí ao Leonardo, que acabou de assumir a secretaria, que faça uma visita na José Francisco Alvarenga e refaça aquela sinalização, secretário. Porque o secretário anterior, eu acho que ele não fiscalizou. Por isso que está daquele jeito. E uma hora ou outra, veículos vão se confrontar lá, por causa da faixa de sinalização. Mas eu peço aqui ao secretário de Obras, ao João Faria, João, espero que você esteja nos assistindo aqui. Vai de bicicleta, como você gosta de fazer. Pega a bicicleta, vai lá. Mais um minutinho, senhora presidente. Pega a bicicleta. Vai lá, dá uma olhadinha lá na José Francisco Alvarenga. Os buracos. A avenida toda cheia de buraco. Está intransitável, senhora presidente. Vai acontecer acidentes lá. E a gente está avisando, a gente está pedindo para que tome-se uma solução antes que aconteça algo gravíssimo lá. Obrigada, senhora presidente. São essas minhas considerações. Estando presente a nobre vereadora Elizabeth,
solicito que reassuma a presidência e peço a palavra. Assumo a presidência com a palavra a vereadora Reinalda Montalvão. Senhora presidente, nobres vereadores, todos os que nos acompanham, o que eu gostaria de estar colocando essa tarde, eu tenho sido procurado por diversos munícipes com relação à documentação para legalização de seus imóveis, alvará, habites, está se demorando muito. Tem munícipe que está desde o ano passado aguardando. E diversos engenheiros também têm procurado essa vereadora solicitando que nós, da Câmara, possamos fazer alguma coisa, porque muitas vezes a obra está concluída e não pode ser vendida, não pode ser comercializada. Nessa pandemia que estamos vivendo, qualquer dinheiro que se entre para a população vem contribuir. E o que está acontecendo? As pessoas que trabalham com comércio desse tipo de venda de imóveis, construção, ou aqueles mesmo para morarem, estão bastante complicados. A documentação vai para o setor de protocolo, volta para a Secretaria de Obras, para o setor de planejamento, volta para o protocolo. Então está muito moroso. Eu gostaria de solicitar ao secretário também, João Faria, que intervisse nesse sentido, para que as pessoas que estão almejando a legalização de seus imóveis tenham esse benefício o mais rápido possível, que é de direito. São essas minhas considerações. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Treinador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde, público presente assistindo a gente essa sessão online. Presidente, eu vim aqui rapidamente para falar de uma indicação que eu fiz. Então, na indicação, esse vereador subscreve conforme a disponibilidade do regimento indica, o excelentíssimo seu prefeito, Fernando Borges, possibilidade de realização da retirada de entulho da Avenida João Batista Lima, do bairro Panorama, e aproveitando a informar a manifestação do munícipe que reside no local, o córrego encontra com água escura e mau cheiro lá no Panorama. E falando na Secretaria de Obra, o presidente, tem um ano, acho que todo mundo passa na Avenida Brasil, que está afundando ali ao lado da rodoviária, aquele córrego está afundando. Ali vai acontecer algum acidente. Ainda bem que as escolas não estão funcionando, ali passa ônibus, passa carreta carregado para
de transporte, todo tipo de transporte passa ali perto da rodoviária e está afundando. Já vai fazer mais de um ano que está acontecendo, vai acontecer algum acidente ali. Vai passar uma carreta, ou então vai vir um rio, a enchente vai acabar carregando aquilo ali. Eu acho que é uma coisa tão simples. Está cheio de funcionários da nossa prefeitura, tem maquinário, é só interditar e passar para um lado e abrir. É uma coisa simples, botar a manilha, botar aquela manilha de aço, uma coisa simples. Poxa, está esperando para quê? Para acontecer algum acidente ali naquela avenida, Avenida Brasil? Está afundando. Acho que acho que o nosso gestor passa caminhando, o nosso secretário de obra passa pedalando, ali passa, a população toda passa ali, ônibus chegando de viagem, quer dizer, está uma faixa interditada, já faz ano, e um lado livre. Daqui a pouco um ônibus escolar vai vir ali, vai afundar ali, junto com alguma criança. Quer dizer, ainda bem que está com essa pandemia, não está tendo aula. Ou então um ônibus de viagem, chegando ali, acontece aquilo ali. Gostaria que o nosso gestor tomasse providência. Mão de obra tem em nossa cidade. Não precisa contratar empresa terceirizada para fazer aquele buraco. Nós temos uma retrocavadeira só para abrir ali e colocar o tubo ali, tampar, fazer o asfalto. Não precisa essa... Acho que, poxa, nossa cidade, acho que nosso gestor acho que precisa de planejamento. E, secretária, ou presidente, uma munícipe lá no Esperança veio questionar comigo, até daqui a pouco eu vou pegar o carro da Câmara para dar uma visita. Acho que tem um aterro, eu não sei que é da prefeitura, eu não sei que é particular, joga lixo, a máquina, não sei que é da prefeitura, passa. Ou então taca fogo. Aí eu fico perguntando, onde anda o pessoal do meio ambiente? A fiscalização. Quer dizer, terreno de algumas pessoas particular, que eles não gostam, eles vão lá e passam multa. Entendeu? Quando é um terreno daquele, está correndo fogo direto lá no Esperança. Eu não sei que é um terreno particular ou é uma área da prefeitura. Joga aterramento, chega lá, a máquina passa, tampa, ou então taca fogo. Eu gostaria que a Secretaria de Meio Ambiente, vamos rodar a cidade. Acho que toda a secretaria, entendeu? Acho que a pandemia está aí, mas vamos trabalhar, entendeu? Ô secretário, dá uma atençãozinha na Avenida Brasil. Qualquer dia desse um ônibus da Pássaro Marrom, um ônibus lá do Rio de Janeiro, da Útil, vai cair dentro daquele buraco ali, vai ficar feio para a cidade. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, a sessão está suspensa por 10 minutos. Um minutinho.
Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Eu declaro reaberta a presente sessão. Solicito do primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Agora a gente vai... Ordem do dia. Elizabeth Natália Varenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Giancarlo de Oliveira Romão. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. José Carlos Acil Ferreira. José Jaime Costa. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo do Prado. Milton Gandra, presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente 10 senhores vereadores. Presente 10 senhores vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei 8/2020, da autoria do Prefeito Municipal, Fernando Cid Diniz Borges, alterando a Lei Municipal 5.306, de 5 de agosto de 2014, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono em logradouros e vias públicas. Segunda discussão. Está em segunda discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Reinalma. Senhora presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham, eu não sei se alguns munícipes que estavam com seus carros parados, alguns locais que eu costumo passar, já removeram. Não sei se eles ficaram sabendo que está tramitando na casa e veículos esses que estavam ali com possibilidade da dengue e de outras coisas mais. Então, eu acho que só por estar na casa tramitando, já estão tomando providência. Então, eu acho que esse projeto, né, que já é uma adequação mais... uma adequação de uma lei que já existe, mas que agora estão tomando providência. São essas minhas considerações. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade ao chefe do Executivo para sanção e promulgação. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Com a palavra o vereador Lúcio. Senhora presidente, volta a essa tribuna. Senhora presidente, nós tivemos aí uma pausa na sessão e uma discussão, uma conversa entre nós vereadores para decidirmos aí providências sobre um projeto do prefeito. E coincidentemente, senhora presidente, eu tinha aqui como meu primeiro questionamento no interesse público o convite ao senhor Eduardo, proprietário da ABC, e ao secretário de Mobilidade Urbana. Porque nós precisamos de explicação o porquê de tantos postos de trabalho foram tirados linhas. As senhoras bem sabem, senhora presidente, que os ônibus agora eles vão até a Genifará. E as pessoas que vêm lá do Tataúba e do Boa Vista, elas têm que vir a pé, na poeira, no barro, para pegar os ônibus ali na escola Genifará, para que poder vir até os seus trabalhos e até, né?
para o centro da cidade. Nós temos passado em muita dificuldade, nós comerciantes, né? Tanto nessa questão de logística, nós precisamos sim discutir muito, mas a senhora parece que já tomou providência, já está convidando o senhor Eduardo, o secretário de Mobilidade, para que explique essa situação para a gente, porque dificuldade está todo mundo passando. Se a senhora for no calçadão hoje, qualquer vereador for lá, tem vários empresários ali em situação extremamente difícil. Quem vai ajudar esses empresários? Quem vai nos ajudar a cumprir nossas obrigações com os nossos funcionários, com os nossos fornecedores? Agora nós vamos discutir aqui um subsídio para empresas que prestam serviço para a prefeitura. E não queria falar, não estou falando agora da ABC Transporte. Agora eu estou falando num todo, porque o projeto não é direcionado para a ABC Transporte, né, como o vereador Marcelo mesmo bem aqui explicou para a gente. São várias empresas que prestam serviço para o município. Quem serão esses beneficiários? Será que a gente deveria abrir para todos? Será que não deveria ser um projeto específico? Então, a ABC vem e nos mostra a necessidade da aprovação desse subsídio, né, até para aliviar o peso dos usuários do transporte, e a gente aprova. E venha outros projetos direcionados a cada contrato. Eu acho que abrir dessa forma seria assim, nesses dias, vocês falam que nós falamos em cheque branco para o prefeito. Agora vem um contrato dando liberdade para ele subsidiar as empresas que prestam serviço para o município. Só que a gente tem que pensar que o município, todos os empresários, está todo mundo sofrendo, está todo mundo com essa dificuldade. Qual foi a mão que foi estendida para os empresários até agora? Nenhuma, né? Então, já está essa questão aqui da convocação, do convite, na verdade, né, para o senhor Eduardo, que é uma pessoa que eu respeito muito como pessoa, mas ele como empresário, ele também, da mesma forma que nós estamos passando pelas essas dificuldades, eu acho que ele também já deve ter seus... Não é só, se a gente não aprovar o projeto, quantas pessoas podem ser mandadas embora? A gente tem que pensar num todo, não só, esse projeto não é para beneficiar a ABC. Certo, vereador Milton? Você bem explicou isso também. Essa é a minha questão, o que eu já teria para falar antes de saber desse projeto, mas agora nós decidimos que a gente vai estudar melhor, vamos ouvir o secretário de Justiça, e para que a gente possa tomar uma decisão mais acertada. Mas queria falar também, senhora presidente, da prestação de contas que teve aqui nessa casa essa semana, da Finanças e Saúde. A gente fala muito a dificuldade com a Covid, a questão financeira com a Covid. Nós liberamos várias formas né, um cheque em branco, mas a gente, pelo que nós escutamos aqui, senhora presidente, chegou no município 2.400.000 reais para a saúde, para o combate do Covid-19. Nós estamos aí há 3 meses desse vírus, né, na situação aí com as pessoas, e desse dinheiro foi usado nem 10%, que foi usado 300 mil reais, segundo palavras da secretária de Finanças. Então nós temos 2.100.000 reais parado, e nós já estamos saindo do isolamento. Já está terminando essa questão, não terminando, mas nós já estamos flexibilizando. E não foi feito projeto nenhum de combate, investimento nenhum. Então, senhora presidente, quando vai ser feito? O que vai ser feito? Segundo o presidente da Fusan, nós tínhamos uma UTI ocupada. Então, senhora presidente, não é falta de recurso. Essa questão de Covid está ficando cômodo para o gestor, porque a gente não está vendo acontecer nada, não estamos vendo despesa.
A única questão que falaram que foi comprado aqui era os EPIs, que foi usado 10% desse valor, que nem foi do dinheiro repassado pelo Estado e pela União. Foi dinheiro de recurso próprio. Então, senhora presidente, falaram aqui de reforma das UTIs. A questão de fazer saúde no município já vem de longa data. Parece que é reformar a parede, pintura. Quando fala em saúde, é reforma do hospital, é reforma disso, é reforma daquilo. É sempre reforma estrutural. A gente não vê uma reforma dentro da saúde mesmo acontecer. Um exemplo, senhora presidente. Em 2018, nós, dessa casa, fizemos uma emenda no orçamento, direcionando R$800 mil para se construir o centro de hemodiálise no município. 5 cadeiras, para que as pessoas não tivessem mais que levantar de madrugada e fazer a hemodiálise e voltar às 5 horas da tarde. E o que o presidente falou? Que está em planejamento. 2 anos, senhora presidente. Que planejamento é esse? Não é falta de dinheiro, porque o recurso que era para ter vindo para essa casa ficou para se construir o centro de hemodiálise. Ah, mas tem algumas complicações. Qual? Complicações sanitárias? Nós temos o setor sanitário para resolver. A questão da água, que tem que ser uma água diferenciada, tratada, o recurso financeiro estava para se fazer esse tratamento da água. E 2 anos não aconteceu, e não vai acontecer, porque está acabando. Está acabando. Então, senhora presidente, sabe o que acontece? Tem mais um exemplo aqui, ó. Gostaria de uma explicação aqui da nossa Secretaria de Saúde aí, dessa OS que está prestando serviço aqui, que que para mim é tudo uma coisa só. Aquele postinho que foi alugado no Pinos, Iriguaçu. O que aconteceu? Alugaram uma casa, pagaram 3 meses de aluguel, fizeram o proprietário reformar todas as exigências. O senhor vai alugar essa casa para nós, mas nós queremos que o senhor coloque piso aqui, que o senhor aumente aqui, que o senhor faça isso e faça aquilo. O proprietário foi lá, empolgado com o seu aluguel. O que aconteceu? Passou 3 meses, nem em abril, pagaram 3 meses de aluguel e devolveram o prédio para ele, e ele ficou com a dívida. E quem é responsável por esses 3 aluguéis que foram pagos e não foi utilizado o prédio? Então, senhora presidente, é uma falta de competência, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de planejamento. Planejamento. Porque se você não tem... Depois alegaram que o local não tinha calçado. Então, os munícipes do Pinos iam ter que sair na rodovia do Livro, na rua, para ir até o postinho. Mas não viram isso antes de gastar, de pagar os 3 aluguéis? Não viram isso antes de fazer o contrato com a pessoa e obrigar aquele proprietário, mais um minuto, senhora presidente, a fazer a reforma? Será que eles não viram que teriam esse problema? E quem é responsável por essa despesa? Então, senhora presidente, não é falta de dinheiro, dinheiro tem, recurso veio, recurso está parado nos cofres públicos, não acontece nada, não tem competência para fazer uma licitação, quando faz é direcionada. Tá, dinheiro jogado fora, pago por um lugar que nem usou. A gente vê aquela aonde era a creche Santo Antônio lá, que foi alugada pela prefeitura. Para quê? Não estava bem ali? Então, senhora presidente, quando eu falo de falta de planejamento, vai fazendo as coisas atropelando, sem ter uma logística, sem ter qual a finalidade, qual o benefício que isso vai ter para o cidadão.
Não estão nem aí. A gente está falando o quê? Em 9 mil de real de aluguel? 9 mil reais? Ah, parece não ser nada. É muito, senhor presidente. Quantas colonoscopias dá para fazer? Quanta endoscopia? Quantos exames de sangue dá para fazer? Mas não, mas foi jogado fora. Foi jogado fora porque não teve um planejamento para aquela contratação. Então, senhor presidente, daí vem um projeto para a gente abrir mão e autorizar que o prefeito faça mais atenda mais algumas empresas através de subsídio. Qual a segurança que a gente tem? Qual a confiança que a gente tem nesse governo para que a gente faça isso? Pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado, senhor presidente. Eu não tenho segurança de dar mais esse cheque em branco. Então, senhor presidente, vou discutir sim esse projeto individual. A necessidade de cada empresa mostrada para mim nesta casa, para que eu aprove, e, claro, protegendo as pessoas que trabalham dentro dessas empresas. Mas eu falo, não é só isso. Nós temos muita empresa em Caçapava a ponto de fechar as portas. E eu estou esperando o município, estou esperando a prefeitura. Teve uma reunião. Associação comercial, zero. Fazendo política aí para a rua. Fazendo política, batendo em nós vereadores. Como eu falei a semana passada. Falar que os vereadores estão dormindo. Eu não aceito isso. Eu respondo mesmo. Respondo mesmo, porque tem que ter consideração, primeiro, com as entidades. Associação comercial e legislativo. Primeiro, respeito entre as instituições. E depois o termo da palavra que usa. Por isso que eu vim aqui e respondi, porque eu não fico quieto mesmo. A pessoa me conhece, não é da política, não é da associação comercial. Me conhece da vida minha, prestada, trabalhando dentro desse município. E vem atacar nós, vereadores. Quer fazer política? Os candidatos, senta aqui e venha fazer. Tá? Não atacar pessoas. Porque nós, por trás de nós, temos famílias. Como ela deve ter também. Me alterei, falei do jeito que eu falei na sessão passada, que nós estamos dormindo, né? Foi o que eu falei, mas não me arrependo, porque eu não ataquei ninguém, eu só me defendi. Essas são minhas... E senhora presidente, para finalizar, depois de tudo, desses meus questionamentos, eu coloquei aqui, ó, cidade sem planejamento. Essas são minhas considerações, senhora presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Treinador. Olá, presidente. Volto nessa tribuna. Presidente, eu vim aqui nessa tribuna agradecer o nosso deputado federal Gilberto Nascimento. O ano passado eu estive em Brasília, junto com jovens vereadores. No ano passado, até eu levei 2 requerimentos, um para a saúde e um para o esporte. E com a situação ele deu o apoio para o esporte, entendeu? Queria que ele atendesse os 2 requerimentos. E no final ele viu a pasta lá meio mais fácil, que estava na possibilidade dele, ele cedeu R$500 mil para o esporte e chegou uma emenda especial, acho que já está no cofre público da nossa cidade, entendeu? Já chegou, foi um projeto que, poxa, eu gostaria que fosse para a saúde, porque a saúde da nossa cidade tem uma necessidade incrível. Mas como ele beneficiou o esporte, foi emenda especial e até eu
direcionei, fui lá, fiz um requerimento com algumas entidades que 300 mil reais era para terminar o ginásio municipal, que há 7 anos aquele ginásio está parado, e 100 mil reais para pista de skate e 100 mil para pista de bicicross. E queria agradecer ao nosso Gilberto Nascimento por essa contemplar com esses 500 mil reais, que foi uma emenda assim bem especial, que já está, o setor da administração da prefeitura já está tomando providência, que esse dinheiro chega para essas obras contempladas aí, que bota aquele ginásio municipal em funcionamento, que faz 7 anos, que agora acho que o nosso gestor não vai precisar falar que está faltando dinheiro. Dinheiro já tem ele para terminar o ginásio municipal, e a pista de bicicross e a pista de skate, fazer um pista. Secretária, ou presidente, eu fico assim muito indignado. Esse dia eu precisei fazer um exame de tomografia. Poxa vida, nós temos, na nossa cidade, nós temos 96 mil habitantes, 76 mil eleitores, já 76 mil eleitores. Realmente eu fui em Brasília, fomos lá, eu fui contemplado com essa grana. Eu acho o seguinte, nossa cidade... Nós temos 76 mil eleitores. Temos um hospital aqui, que nós não temos uma tomografia, uma ressonância magnética, não temos nada. Pode falar, vereador. Eu fico indignado, entendeu? Que vem deputado federal lá não sei da onde, lá não sei de vários lugares, vem aqui na nossa cidade, consegue voto, entendeu, presidente? E manda uma ambulância, manda não sei o quê, como a nossa cidade está precisando de uma ressonância, de um equipamento de ressonância, um equipamento de tomografia, aí manda uma ambulância, manda uma moto, manda 100 mil reais, entendeu, presidente? Poxa vida, eu acho que nós temos que exigir mais para a nossa cidade. Pastor, vê, aquele hospital ali, uma referência, nós não temos nada disso, nós precisamos sair daqui, ó. Acontece um acidente lá na vila, o cara que bate a cabeça tem que levar para o Pio 12 de São José dos Campos. Entendeu? Eu acho que número de eleitores nós temos. Eu fui lá em Brasília, eu consegui essa emenda de 500 mil. Eu acho que a próxima ida lá, eu acho que a gente vai... Nós temos possibilidade de conseguir uma ressonância magnética, não é uma ambulância. Entendeu? Não é asfalto. Nós precisamos reforçar esse hospital nosso, da nossa cidade. Entendeu? Essa é a minha indignação, entendeu? Que vem deputado federal, vem deputado estadual, chega aqui, vou mandar uma ambulância para a cidade. Mas chega aqui em São José, o cara faz uma ponte taiada. Chega em Pinda, faz um puta do monumento. Só desculpa falar esse meu gesto, mas é indignação. Entendeu? Chega não sei aonde, em Mogi das Cruzes, o cara emenda. Chega aqui, uma motinha, manda uma ambulância. Poxa vida. E nosso hospital aqui precisa sair correndo para Taubaté, precisa sair correndo para São José dos Campos. Não tem nada. Não temos nada aqui. Mas eleitores nós temos. Temos 76, 69 mil eleitores. Entendeu? Eu acho que os nossos eleitores da nossa cidade, nós temos que analisar mais nossa cidade. Entendeu? E nós, vereadores, vamos ter que... Eu estive lá em Brasília, consegui esses 500 mil reais. Ó, seu Gilberto, vamos ver que o senhor traz um equipamento de ressonância, tomografia para a nossa cidade. Entendeu? Ou outros deputados. Acho que chega aqui na nossa cidade, recolhe isso tudo e, poxa, vamos deixar de coisa supérflua, entendeu? Vamos olhar mais para coisa graúda para a nossa cidade. E eu fico até indignado, nós estávamos falando das empresas da nossa cidade, mão de obra.
Eu acho que o nosso gestor, acho que o próximo gestor que chegar, eu acho que tem que baixar um decreto que essas empresas, todas as empresas que foram instaladas no nosso município, tem que dar oportunidade de mão de obra da nossa cidade. Chega em São José dos Campos, você tem que mostrar residência, comprovante de residência. Chega no pátio de Taubaté, a mesma coisa. Aqui em São José, aqui em Caçapava, São José, Taubaté e a nossa cidade fica a necessidade. Tem que abaixar um decreto. Aí agora vem empresa, prestador de serviço. Vem empresa de Santos, faz aquela mutueira de funcionários de Santos. Vem empresa de São José dos Campos, prestar serviço aqui, mesma coisa. Presidente, nós temos empresa de construtora aqui na nossa cidade, empresa de terceirização de serviço. Nós temos várias empresas que podem fornecer serviço para a nossa cidade. O capital fica na nossa cidade. Mas não, todo gestor que entra tem que trazer, como é que fala, empresa do Rio de Janeiro, de Santos, de Brasília, de Cubatão. Entendeu? Empresa de São José dos Campos, compra bola em São José dos Campos, compra enfeite de Natal em Campo do Jordão, que aqui nós temos várias. Entendeu? Eu acho que o próximo gestor, presidente, nós temos... O próximo gestor que chegar, acho que tem que ter esse programa de projeto. Entendeu? E vamos pensar para a nossa cidade uma ressonância, tomografia, reforçar o nosso hospital da nossa cidade. Essas são as minhas considerações. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Solicito da vereadora Reinalma que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência com a palavra a vereadora Elizabeth Natar. Senhora presidente, volto a essa tribuna para compartilhar com os nossos colegas e com a população que nos assiste referente a esse projeto do Executivo que chegou na casa e que vai seguir aí os trâmites legais. Conforme solicitado pelos nossos colegas, está sendo providenciado o ofício e será encaminhado para que os citados estejam aqui presentes para poder esclarecer o projeto. Eu só quero fazer uma observação, quero deixar registrado aqui essa observação, que eu acho que é necessário, né, eu acho que é válido, é necessário esse subsídio. Algumas cidades, inclusive, já até adotaram isso, né? Nós tivemos agora recentemente Taubaté, que houve uma greve do transporte público, e o prefeito de Taubaté, ele tomou essa mesma providência que o prefeito de Caçapava está tentando aí tomar. O que fica difícil é encaminhar para casa um projeto, né? E que a gente sabe que é um projeto, viu, senhora presidente, o vereador Milton, que a gente sabe que é um projeto de urgência, sim, né? Porque pode-se acontecer realmente de vários funcionários, não só da empresa ABC Transportes, mas como outras empresas também do nosso município, ter em massa uma demissão. E não é isso que esta casa quer. Eu tenho certeza que todos os vereadores, nós lutamos para a geração de emprego, né? Então, vamos esperar aí no dia 4, vai ser agendado aí para o dia 4, às 13 horas da tarde, aqui neste plenário, com a presença dos citados, conforme os nobres vereadores pediram. Infelizmente, eu não voto, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, porque
Independente de qual seja a empresa, eu sou favorável. Eu sou favorável porque eu não quero ter uma geração em massa aí de desempregados no nosso município. E a gente sabe que isso vai acontecer. A LIR, há um tempo atrás, já fez uma grande demissão, a empresa LIR, né? Ela demitiu vários funcionários, e ontem não foi diferente. O meu esposo trabalha lá, e ontem chegou em casa com mais uma notícia de que houve mais desempregados, né? Então, a gente vê que isso vai acontecendo, daqui para frente, a tendência é essa, né? Surgir aí o desemprego em massa, e o prefeito, ele tem, sim, não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas empresas, ter uma forma de ajudar essas pequenas empresas também, para que elas não venham fazer essas demissões. Nós não queremos desemprego no município. Senhora presidente, também quero reforçar, né, além das minhas colocações referente a esse projeto, né, sendo analisado aí juntamente com a equipe aí da prefeitura, eu quero falar também, não poderia deixar de citar, porque a gente vê que o município, de uma hora para outra, nós estamos numa pandemia, né, onde nós, vereadores, não podemos, de uma forma direta, né, tá aí com a população, atendendo a população, abrindo a porta desta casa para atender a população, né? A prefeitura também não está fazendo isso. Nós estamos seguindo, assim, rigorosamente as informações e as solicitações do Ministério da Saúde, da Justiça, e seguindo os decretos aí, conforme o Executivo tem feito. Obviamente, senhora presidente, que a gente vê que Caçapava ainda falta uma organização. Uma organização. Não é apenas baixar um decreto e dar condições dos pequenos empresários abrir os seus comércios, mas tem que ter a fiscalização. Exemplo, ontem, dos comércios aqui em Caçapava, vou citar aqui, a loja 100, tinha umas 300 pessoas na fila. Então, a gente aí está trabalhando aí para não ter aglomerações. O comércio ele está completamente limitado no atendimento, mas a gente vê uma fila de 300 pessoas na loja 100. A gente vê uma fila imensa no banco. A gente vê fila, né? A gente só não vê fila no postinho, nos PSF, porque não está tendo atendimento. Aí a gente não está vendo, né? Mas, caso contrário, a cidade ontem parecia Natal. Tanta gente que tinha na cidade ontem. Eu falei, que lindo, que gostoso ver o povo, né? Porque é bom demais. Mas, infelizmente, senhora presidente, isso pode causar alguns danos sérios no nosso município. Sou completamente favorável do comércio trabalhar, tem que trabalhar mesmo. Mas, já que vai abrir, eu acho que abrir meio período, na minha opinião, senhora presidente, não foi o correto. Por quê? Porque aí vai aglomerar mais as pessoas, porque ela só tem aquele horário para ir. Então, se tivesse aberto no horário de atendimento normal, a pessoa teria o dia inteiro para ir no comércio. Não sei se todos concordam comigo, mas é o meu pensar. Eu acho que, dando a oportunidade para o munícipe se locomover ao comércio que ele quer, das 9 da manhã até as 18 horas, não haverá aglomerações como está tendo neste momento. A cidade está numa movimentação no período da tarde tremendo, e isso é assustador. Eu digo assustador porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Quando eu falo assustada, é porque eu me preocupo, eu tenho medo de eu ser contaminado, eu tenho medo de contaminar outra pessoa, porque o Covid mata. Isso é realidade. E nós não temos suporte suficiente na Fusan para, se houver aí uma contaminação, Fusan não tem suporte suficiente para atender a nossa população, infelizmente. E a gente vê, senhora presidente, o executivo, hoje eu digo até passeando
Porque é até bonito de ver ele andando aí na rua. Tá bonito de ver, gente do céu. Olha, ele anda até sem máscara, já vi já o prefeito. Num sorriso maravilhoso. Tá feliz demais. Mas sabe por quê, senhora presidente? Porque tá com dinheiro. Antigamente não se tinha dinheiro. Andava emburrado, chateado, porque não tinha dinheiro para fazer nada. Agora eu vejo no olhar, no sorrisão dele, porque a cidade, ele está com dinheiro. Tanto está com dinheiro que está executando aí. A gente vê, né? Ele aí visitando obras, visitando uma melhoria aqui, uma melhoria ali, fazendo a política dele. Né? Fazendo a política dele. E nós aqui na Câmara Municipal estamos tomando muito mais cuidado que ele. Muito mais cuidado, porque nós não estamos andando nos bairros acatando a ordem do decreto. Nós estamos limitados. Essa é a diferença. Então, senhora presidente, eu acho que, olha, a pandemia, que Deus me perdoe em falar, que o nosso município não seja tão atacado, que não sofra tanto com essa pandemia. Mas, olha, para o executivo essa pandemia foi uma benção. Porque dinheiro hoje não falta. Não se ouve na fala dele, não tem dinheiro. Antigamente só era assim, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Hoje não, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Né? Ele vai para a imprensa, não, porque nós estamos pavimentando aqui, nós colocamos recapeamento ali, nós asfaltamos lá. Então, é gostoso de se ver. E é isso que na cidade quer mesmo. Na cidade quer melhorias. Quer melhorias, sim. Mas essas melhorias, senhora presidente, eu quero deixar registrado aqui, que foi um cheque em branco que esta Câmara deu. Porque se nós não tivéssemos dado condições para o Executivo, ele estaria berrando, e dizendo o que ele sempre disse, não tem dinheiro. Então, senhora presidente, mais uma vez, parabéns para os senhores vereadores, para esta casa, que está aí realmente ajudando o Executivo, fazendo o nosso papel aqui. Nós não estamos nos bairros aí, só um minutinho, senhora presidente. Nós não estamos nos bairros diretamente, mas eu tenho certeza que as obras que estão sendo feitas partiu desta casa também. São essas minhas considerações. Estando presente a nova vereadora Elizabeth, solicito que reassuma a presidência. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa tarde.